Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 594. Very good! Muito bem. Sereias são lendas ou são reais? Oh my God! Muitas pessoas questionam a respeito da sereia. Mas a sereia existe de fato? Primeiro, a nossa ciência não conhece em profundidade o oceano. Inclusive as profundezas do oceano, claro. Não conhece. Nós sabemos muito mais sobre a Lua do que o próprio oceano, o leito do oceano. Profundezas desconhecidas, ignotas. A ciência não tem acesso, a ciência marítima não tem acesso a estas profundezas abissais que se encontram no oceano. A fossa marina, por exemplo, grandes cavidades no seio do oceano que comportaria tranquilamente os Himalaias, até mesmo o Everest. Então, o que há no interior do oceano? Ou dos oceanos? Não sabemos. Não temos como precisar. Agora, é claro que se você falar é impossível a vida tal qual nós a concebemos existir nas profundezas do oceano, você tem sentido, você tem razão. Por quê? Porque a pressão é muito intensa. Então a vida, segundo os nossos padrões, não seria possível nas profundezas do oceano frente a uma pressão esmagadora. Não teria como. Mas a vida não se define apenas em nossa faixa vibratória. Músculos, feixes nervosos, cartilagens, ossos, sangue. Não. A vida inteligente também, ela pode e descansa em vibrações muito diferenciadas e sutis. Você não pode, por exemplo, encarar o assunto sob a ótica do conhecido, porque nem sempre você vai extrair o desconhecido com o conhecido. Para você ingressar no desconhecido, muitas das vezes o conhecido não é o suficiente. É claro que o conhecido é o ponto de início de toda pesquisa transcendental, mas não devemos nos deter no conhecido e acreditar que tudo deve obedecer os parâmetros do conhecido. Não pode. Existem leis desconhecidas pela própria física quântica. Uma vez que a física quântica, ainda que desvendou vários feitos, vem engatinhando paulatinamente, gradativamente, em descobertas diferenciadas. Agora, acreditar que tudo deve passar pelo filtro do conhecido, aí é reduzir os poderes cósmicos ao que você conhece. Então não podemos alegar com propriedade e dizer, não existe vida nas profundezas da Terra. Vida tal qual nós a conhecemos? Possivelmente não. Mas vida em outras faixas, em outras dimensões, sim, existe. Inteligente até. Vida inteligente. Alguns defendem até cidades submarinas que estão numa redoma, como se fosse uma semisfera. Não tem a esfera? Uma bola de futebol? Divida ela ao meio, você fica com uma semisfera. Uma semisfera que garante vida nas profundezas do oceano. São seres que vivem nas profundezas do oceano. A ufologia fala disso, por exemplo. Inclusive temos os OSNI, objeto submarino não identificado. Não temos o OVNI, objeto voador não identificado. Temos também o OSNI, objeto submarino não identificado. E onde que os OSNIs estão? Nas profundezas do oceano. Tanto que já foi visto vários avistamentos. Mas e a sereia? A sereia, aquela que tem o rabo de um peixe, o corpo de um peixe, depois o tronco superior, né, o membro superior de uma mulher. E dizem que a sereia é muito linda, diga-se de passagem. Os marinheiros evitam a sereia porque o silvo da sereia é inebriante.
acaba sendo embriagador. Você foi levado pelo silvo da sereia, muito cuidado. Mas essa sereia existe? Essa sereia povoa o oceano? Essa sereia mitológica, óbvio que não. Nós sabemos que essa sereia mitológica não tem o menor sentido. Mas pode haver seres híbridos até que povoam as profundezas do oceano. Inclusive Ranieri, que é um grande médium, um grande escritor espírita, ele fala, por exemplo, inclusive nós fizemos um CADEF, fala de espíritos que ficam nas profundezas do oceano e assumem inclusive o tridente. Não temos o tridente de Plutão? Oh my God! Não temos o Poseidon, Plutão, os tridentes, as realidades submarinas. Temos inclusive Júlio Verne. Temos o Júlio Verne, que vem falar, por exemplo, das questões submarinas. E o Ranieri, ele fala, por exemplo, da vida nas profundezas do oceano. Espíritos que ficam presos nas profundezas do oceano, porque sofreram algum tipo de acusação pela própria consciência. A própria consciência desses delinquentes acusaram-nos. Então eles ficam presos nas profundezas do oceano. Muitas vezes engendraram submarinos para guerra, para morticídio, aviões, granadas, aquelas naus, várias naus para atacar inimigos, batalhas em águas marítimas. Tudo isso ocasionou o que? Depois da desencarnação, a prisão, ficaram sepultados no oceano. E lá eles ficam vivendo. São seres inteligentes que estão longe da matéria e ficam vivendo. Alguns ficam até trancafiados em calabouços submarinos que estão naufragados. Submarinos que naufragaram e eles ficam lá presos naqueles calabouços, aquelas prisões dentro dos próprios navios que estão naufragados nas profundezas do oceano. São espíritos. E alguns espíritos, eles têm a capacidade de modificar a morfologia do perispírito, porque o perispírito ou o corpo astral, ele tem uma morfologia própria. Esta morfologia obedece o padrão da mente do espírito. Então, quanto mais sublime o espírito for, mais o seu corpo espiritual ou perispírito, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, ele trata deste assunto no Livro dos Espíritos, por exemplo, que é o primeiro livro publicado em 1857, em abril de 1857, ele fala do corpo espiritual, ou seja, do perispírito. Perispírito, que é aquele corpo sutil. O corpo sutil, que quando o corpo somático se destrói pela morte, quando há morte biológica, sobrevive-se a consciência com o seu revestimento, chamado perispírito. E esse perispírito é plástico. Inclusive tem um grande estudioso chamado Zalmino Zimmermann. Ele tem um livro bastante volumoso que trata do assunto e fala das propriedades do perispírito. O perispírito tem odor, tem peso, é elástico, é penetrável e etc. É fascinante. Então o que acontece? Como o perispírito ele é elástico, ele pode obedecer, ele vai obedecer o padrão mental de cada um. O que acontece? Tem alguns espíritos que podem assumir a forma temporária de uma sereia. Isso é muito comum acontecer. Inclusive, como dissemos, o tridente, eles materializam o tridente. Aqueles espíritos que são mais sagazes, que têm uma inteligência um pouco mais avançada no crime, eles conseguem materializar o tridente para fantasmagoricar alguns recém-desencarnados. Eles acabam fazendo isso e para, claro, imputar algum tipo de medo, de receio, de coesão. Então o que acontece? Isso existe e esses espíritos podem se manifestar em uma sereia. De repente, na mitologia, os grandes navegadores do passado, os grandes singradores das águas marítimas, de repente eles viram algum ser materializado, porque eram médiums de vidência,
eles tinham a propriedade de ver o perispírito, porque quando você vê o espírito, você não vê o espírito em si, você vê o perispírito, que é o corpo semimaterial. Ninguém vê o espírito, não dá para ver o espírito, porque o espírito sempre estará revestido pelo corpo espiritual, pelo perispírito, portanto. O que você vê é o perispírito. De repente, um marinheiro, um marujo, um capitão, sei lá quem, ele estava a bordo, claro, estava navegando e acabou, por sintonia mediúnica, vendo um espírito materializado numa sereia. Pode ser, mas agora essa sereia biológica, com corpo de peixe, com o membro superior de uma mulher, ou coisa parecida, isso evidentemente que não existe. Então vamos tirar a dúvida daqueles que estão chegando e às vezes ficam perdidos aí, ok? Existem vidas, como dissemos, no interior do oceano, nas profundezas. Existem espíritos desencarnados que ficam presos lá porque tiveram participação em crimes de guerra ou fizeram alguma engenharia marítima, depois desencarnam e vão para as profundezas do oceano. Isso existe, é muito comum. Existe, inclusive alguns saem do corpo e vão para as profundezas do oceano. Isso é muito comum, grandes projetores saírem do corpo e conhecerem os leitos do oceano. Existem até cidades dentro da ufologia agora. Existem até cidades ufológicas no interior do oceano. Fala-se muito disso. Agora, sereia, como dissemos, aquela sereia clássica, esta não existe. Gostou, man? Oh my God! Espero que sim. Eu tenho um convite para você. Junte-se ao nosso canal. Isso mesmo, man. Junte-se ao nosso canal, mas junte-se agora. Faça parte da família chamada KDF. A família está crescendo muito, só falta você, ok? Junte-se. Junte-se e esteja conosco. E também, não esquece, man. Isso mesmo. Dá um tapa nesse like aí, man. Pá! Very good. O conhecimento seja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good.